sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio. Esse podcast para ensinar você, nosso colega advogado, a ser mais empresário, a ser mais empreendedor na sua advocacia, de fato, ter uma advocacia mais rentável, mais livre e mais eficiente. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de ChatGuru, nosso patrocinador oficial há muito tempo já, nossos parceiros, e é um produto que eu acredito, Marcelo. Meu querido co-host, daqui a pouco eu vou te introduzir, mas é um produto que eu acredito, cara, porque lembra aquela época do PABX? Então, o WhatsApp nada mais é do que hoje um PABX muito bem estruturado. Então, se você sofre com, seu funcionário, seu advogado, conversa com o cliente no número dele. 2, você perde as conversas porque é muita conversa para controlar no seu celular. 3, você deixa o cliente na mesa sem resposta, porque não está tendo organização. 4, o seu celular é um só. Então, uma pessoa consegue entrar naquele WhatsApp ao mesmo tempo. Você precisa de várias pessoas trabalhando lá dentro. E 5º, se você quer ter mais organização com seus dados, com seus clientes, eu te recomendo conhecer a solução do ChatGuru. Se você falar que veio pelo Safcast, você tem 7 dias para testar de graça. Mentira, todo mundo é advogado, sabe que tem 7 dias por lei para testar de graça, mas fala lá que você veio pelo podcast. Eu tenho certeza que é uma plataforma que vai te ajudar a ser muito mais inteligente, empreendedor e organizado no seu escritório. Recebendo ele mais uma vez, nosso querido co-host, gerente de comunidades, agora membro do Grupo SAF, ele que me chama de papai, mas na verdade tem idade para ser meu pai, né? Verdade seja dita. Marcelo Cabral, seja muito bem-vindo como co-host, mais um episódio, meu irmão. Você tem que entender, meu pai, que a lata aqui é bonitinho, né? É bonitinho. Foi bem feito, né? É bonitinho. Sempre um prazer estar com você. Tamo junto. E hoje... Esse é fera. Simplesmente incrível. Esse é fera. Fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para conhecer e conversar com uma pessoa pessoalmente. E eu faço questão que você apresente porque ele merece ter uma apresentação vinda de você. Vou apresentar. Inclusive, essa semana eu compartilhei um Reels dele. Compartilhei um Reels dele que comunicou muito comigo. Porque, mais uma vez, gente, sucesso é relativo. Sucesso não é só grana. Sucesso existem várias áreas na sua vida que remetem ao sucesso. A gente vai falar de alguma coisa disso aqui hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido Renan Gouveia. Ele que é sócio da Gouveia Sociedade de Advogados, especialista em condominial, mas também imobiliário e agora com um projeto novo de direito do passageiro. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Perfeito, Saf. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês, sentando nessa cadeira. Que eu puder agregar, será um prazer. Tamo junto. Tenho aprendido muito com vocês, tenho certeza que vou aprender muito. E vai agregar também. muito, cara, porque o aprendizado é isso, ele é cíclico. Meu irmão, Renan, me conta uma coisa, cara. Além daqueles princípios lá que eu compartilhei, de ser um cara que eu comungo das mesmas ideias, quem é o Renan para nossa audiência que não te conhece? Cara, o Renan é um advogado já com 12 anos de formado. Pai de 2 filhos, da Carol, 6 anos, do Lucas, com 4 anos. Uma bênção na minha vida, casado com a Camila. Graças a Deus, privilégio de ter uma esposa abençoada. Então, o Renan, ele advoga já há 12 anos dentro do direito condominial e imobiliário. A gente tem um escritório já há mais de 13 anos. Eu entrei no escritório antes de formar. Olha, igual a mim. O meu pai, ele trabalhava com recurso de multas de trânsito. Ele trabalhou na Vale, advogou para a Vale muito tempo. E quando ele saiu da Vale, ele voltou para Belo Horizonte. A gente morou no Pará. Durante 7 anos, ele trabalhando na Vale. Pela Vale? Pela Vale, trabalhando na Vale. E eu ainda era dependente dele. Ele voltou para Belo Horizonte e abriu uma empresa de recursos de multas de trânsito. E ali eles tinham uma empresa sólida com 40 funcionários. Olha, a operação rodando. De repente, a BH Trans e a Transcom, que são as empresas que davam multa. Isso, que multavam, pararam de multar. Saiu alguma decisão judicial que impediram elas de multar. Eu lembro disso. E aí secou a receita. Mexia com recurso de multa de trânsito, acabou a receita de multa de trânsito. Estabilidade não existe, né? E aí ele teve que segurou alguns funcionários, falou, vamos ver, mês que vem vai voltar. A ideia é que volte. E não voltou. Resultado, acabou quebrando. Cara. Quebrou. Então, assim, aí a gente, né, eu ainda era dependente dele, passamos um aperto lá em casa, e aí ele, advogado, falou, vou abrir um escritório de advocacia. Nessa época, eu fui trabalhar com ele. Eu ainda estava no 2º ano do ensino médio, fui lá para dar uma força na empresa de recursos de multa. De recursos de multa já estava transicionando para o escritório, estava fechando. Inclusive, respingou em reclamações trabalhistas, que deve ter uns 5 anos que a gente conseguiu quitar. Limpou tudo. Tudo, né, 100%. E aí a gente começou o escritório dentro do direito imobiliário, especificamente condominial. Como? Um amigo dele precisava atualizar a convenção de um condomínio. Surgiu aquela oportunidade e dali foi. Ô, Rômulo, dá para você atualizar? Claro, com o maior prazer.
E ali ele atualizou aquela convenção. E de lá para cá já foram mais de 2.000 convenções atualizadas em Belo Horizonte. Lançamos livros, né, sobre o tema. Recuperação da inadimplência, né? Recuperação financeira do condomínio. Nosso maior produto hoje, né? Recuperação financeira. Então a gente atualiza a convenção, consegue alterar a taxa de juros. O juros que é de 1% ao mês, normalmente a gente consegue cobrar 9,9% ao mês. Sim. Então eu falo, pô, é um absurdo. Não, jurisprudência do STJ pacificada. Sim. Então praticamente 99% das ações que a gente distribui, a gente consegue êxito nesses juros. Então a partir do momento que a gente atualizou a convenção, a gente consegue esse êxito na cobrança. Então, eu entrei no escritório nessa época, e lá se vão 12, 13 anos, né, que isso aconteceu, e estamos aí totalmente no offline. Pouquíssima coisa no online. Até pouco tempo atrás. Isso, até eu conhecer aqui, né, o SAF, toda a turma. E aí, né, acabei fazendo a mentoria, gostei demais, né, razão pela qual eu faço parte hoje da Frate, e, né, com muito prazer, com muito orgulho mesmo. Massa, e aí que desvendou, que abriu as portas do virtual. Eu não tinha noção, cara. Em outubro do ano passado, eu tinha Instagram, se não usava. Mas você nem ouvia falar disso? Ou você via alguém fazendo e não estava fazendo? Ou você nem ouvia falar disso? Como é que foi? Porque assim, outubro de 2023, nós estamos falando aqui de um bom tempo, né? De pouco tempo, na verdade. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, mas de um bom tempo que já rolava o digital e não tinha chamado sua atenção. Como é que isso caiu na sua vida, cara? Essa ideia de, porra, tenho um escritório há 13 anos, tenho diversos cases de sucesso aqui, vivo uma vida confortável, tive meus filhos, etc e tal, mas preciso mudar. Aonde que veio esse start? Pandemia. Todo mundo pra dentro de casa. Eu tenho um escritório de advocacia hoje, sou eu, meu pai e meu irmão na operação. E temos lá mais 14 advogados, mais 5 administrativos. E na pandemia todo mundo pra casa. E tenho também uma distribuidora de produtos de brinquedo com a minha esposa. E na distribuidora, ela começou a investir no Instagram. Ela começou a publicar os produtos dela. Mídia social. Mídia social. Só que são brinquedos que ela vende. Produto físico, né? Não, e aí ela começou a publicar cama elástica, por exemplo. Aí teve uma famosa que comprou uma cama elástica. E postou a cama elástica. Esgotou o estoque de cama elástica. Esgotou o estoque. E ela começou a vender... todo mundo em casa na época, Exato, né, cara? E aí... Então, porra, vou pôr o brinquedo pro meu filho aqui dentro. E aí ela colocou a cama elástica na sala da casa dela. E os meninos brincando na sala. Então ali explodiu no online a loja de brinquedo. E hoje ela deve ter lá 130 mil seguidores no Instagram dela. Ela investiu muito nisso. Ali acendeu a luz do online. Opa, tem alguma coisa aqui que deve funcionar pra retorno, mim. Gira. E aí eu comecei a analisar perfil de advogado. Mas aí eu não achava, assim, interessante. Falei, poxa, mas como que eu vou chegar no síndico através do Instagram? E ficava naquela, e com uma resistência, botar cara, a gente... né, fica preocupado, e aquele negócio tinha um preconceito com relação natural, ao blogueirinho, aquele negócio tal, e não sei o quê. E a gente, né, ficou porque a gente joga tudo no mesmo balaio, né, cara? O cara que faz dancinha, o cara que tá expondo e tal, e o cara que usa a rede social. Eu bato muito nessa tecla. A advocacia é uma profissão sóbria. Precisa de ter a sobriedade da advocacia. Eu tô aqui porque eu tô conversando com advogados, eu não tô conversando com um cliente final. Mas você provavelmente atendeu um cliente final hoje e tá bem trajado. E tem que ter essa sobriedade. O cliente, ele não quer alguém que tá lá fazendo dancinha, Virgínia, pra cuidar de um problema que ele tem. Exato. Ele não quer, ele quer um cara sóbrio. Então a gente tem que usar essa mídia social pra ter mais alcance com uma mensagem sóbria, uma mensagem condizente com o que o nosso cliente espera, né, de um advogado. Perfeito. Mas me conta, e aí? Aí você falou, pô, alguma coisa dá pra fazer aqui, mas tinha aquele preconceito, achava que era tudo, né, no mesmo balaio de dancinha, etc e tal, blogueirinho e tal. Quando que você falou, ó, eu vou explorar isso aqui? Eu comecei a pesquisar, né, no Instagram, no próprio Instagram, alguns advogados, e tinha um grande amigo meu que estava investindo nessa área do digital, né, na advocacia digital, que é o Guilherme Franco, né, que já até fez a mentoria também. Sim, passou foi um grande incentivador. Inclusive, um abraço. Abraço, Guilherme. Estamos te esperando aqui de volta, isso, meu querido. E aí o Gui começou a me incentivar muito. Não, pode ir lá, faz a mentoria do SAF, você vai gostar. Sim. E ele que me indicou. Ele é um cara bem despachadão, né, pra frente. Sim, então. Sim. O cara, assim, nota 1000. Ele trabalhou comigo, ele trabalhou no meu escritório. Na verdade, a gente formou junto. Na sequência... Engraçado é que ele tem a cara de novinho, né? Sim. Mas mais velho que eu. Pois é, ele tem a cara de novinho. É igual os Eggs, né? Os Eggs, você conhece os dois Eggs? O mais bonitinho lá, que é o que treina e tal, que é o Marcos, ele é o mais velho. Ah, é? Você acredita? O Rafael, que é o mais acabadão, Rafa, beijo pra você, irmão. Ele é o mais novo. Loucura, né? Aí o Gui me incentivou e aí eu entrei na mentoria. Na mentoria eu dei o start no digital. A mentoria foi uma peça-chave para eu poder virar, né, pro digital. E aí eu tomei a decisão.
vendo lá o método Vitrina, né? Aham. Principalmente na palestra ali do Lana, muito top. Sim, o Lana Falou, é fera. cara, você tem que fazer. Tem que fazer, tem que começar. E Exato. ali eu falei, pô, tem que começar, tem que fazer. E ali virou essa chave. E ali eu comecei no digital. Agora, eu tive uma dúvida muito grande. O que eu vou lançar no digital? Vou que fazer eu vou uma área fazer? nova, vou fazer a minha. Vou como no é que vai ser? condominial. Eu até tentei no condominial. Uhum. Eu lancei alguns vídeos, né? Fiz algumas publicações, só que não dava engajamento. Aham. E eu tenho uma outra área, eu gosto muito de viajar. Acho que todo mundo gosta de viajar, mas eu tenho viajado muito nos Sim. últimos anos. E eu falei, poxa, tem a área do direito passageiro. Inclusive o Gui também advoga nessa área, deu um incentivo. Ele, quando trabalhou no escritório, a gente pegou algumas ações de direito passageiro Aham. na época. Falei, cara, vou conversar com o Gui. Conversei com o Gui, ele me deu algumas ideias, a gente estabeleceu, né, algumas parcerias. Falei, cara, vou investir nessa área do direito. E aí eu fui pro digital com o direito Com um braço do novo. passageiro. Com Com um braço braço novo. totalmente novo. Cara, isso que eu acho genial, porque às vezes o advogado, e normal esse bloqueio, essa trava, ele acha que ele tem que morrer abraçado com aquela área dele. É o exemplo seu. Cara, você tinha 13 anos na área, 13, né? 12 anos. 12 anos na área, sucesso, prestígio, autoridade naquela área. Mas quando veio o digital, quando você enxergou o digital, você falou, putz, eu vou abrir um novo braço, eu vou empreender. Então falta pro advogado, muitas vezes, essa veia empreendedora de, olha, talvez realmente a minha área eu não consiga explorar pelo digital. Mas tem uma área nova que eu vou conseguir explorar e vou fazer um novo braço e vou rentabilizar de novo e vou empreender e vou fazer o negócio acontecer. Perfeitamente. Né, cara? E aí você começou o direito do passageiro lá, conversou com o Gui, teve essa ideia de começar o direito do passageiro e de lá pra cá, irmão. Como é que são as coisas do seu escritório? Você divide hoje a parte do direito do passageiro? Você tem um time pra isso? Tem outro time pra parte que você fazia offline? Essa prospecção? Como é que ficou essa fase de, entre muitas aspas, transição de uma advocacia totalmente offline pra uma híbrida? Perfeito. O direito do passageiro são ações relativamente menos complexas. Aham. Então eu consegui absorver todo o meu time, todas essas ações no meu time São que eu mais já tenho. replicáveis, né? Exatamente. Exato. Então, assim, na verdade, eu contratei mais uma estagiária e mais uma advogada para poder dar um suporte nessas demandas. Aham. O restante, por exemplo, as audiências, contato com o cliente, toda a equipe conseguiu absorver sem tanta dificuldade. Então, a gente conseguiu inserir essa área dentro da estrutura que a gente já tem, fazendo um investimento muito baixo. E o retorno no direito do passageiro tem sido interessante porque, Acordos. cara, não só acordos, mas eu dei uma visibilidade. Muita gente que me conhece me mandou demanda. Sim, Pô, outros cara, problemas também. você advoga nessa área também? Sim, porque é uma coisa comum, né? Exato. Então, todo mundo viaja. Todo mundo viaja. É, E sim. assim, é raro quem nunca passou por um cancelamento, por um atraso de voo, por um extravio de bagagem. Sim. Overbooking. Um overbooking. Então, assim, as pessoas normalmente passam por isso. E aí me deu uma visibilidade muito boa entre os meus próprios amigos que foram divulgando. Então, hoje, por exemplo, estava subindo o elevador aqui, recebi documentação, já passei para o time para a gente poder fechar o contrato. Então, isso entra o tempo inteiro. Esse tipo de ação tem entrado com muita frequência. Eu não sei te falar em termos de volume, mas no mês passado a gente fechou em torno aí de 60 iniciais. É o Muito que você bom, cara. falou. Eu já comecei a fechar os acordos agora. Sim. Por exemplo, um efeito dominó, uma bola de ontem neve. mesmo eu vi 4 Pix diferentes lá da Latam. Sim. Já é resultado Uma do bola de direito do passageiro. Uma bola de neve. Exato. O que você falou aqui, que muitas vezes o pessoal não entende, é a demanda reprimida. Esse dinheiro já estava na sua mesa. Você só não estava recolhendo. Exato. Porque as pessoas não sabiam o que você fazia. Aham. Então você começou a se posicionar, as pessoas começaram a ver o que você faz. E outra, isso faz com que você também, como advogado, ganhe mais alcance. Porque o público leigo, ele talvez até uma parte entenda, ó, você não atua com isso, você é daquilo. Mas o público leigo vai ver agora o Renan advogado. Sim, E o cara, na hora que receber um acordo, ele já vai falar, o Renan é um bom advogado. exato. Então, na hora que ele precisar, por exemplo, de casar a filha dele, de fazer uma holding, de demitir um funcionário, ou foi demitido, ou de uma pensão do INSS, alguma coisa, ele vai te procurar. Se você não fizer, você indica um parceiro. Exato. Então, você começa a ganhar autoridade, alcance, cara. Exato. É isso que o digital nos proporciona. Exatamente. Eu publiquei um vídeo esses dias, deve ter 20 dias, ele já deu quase 250 mil visualizações. Você imagina isso num formato tradicional, cara. Ô, Saf, são 3 estádios lotados. Exatamente. Quanto tempo não demoraria pra entregar isso de cartão? Exatamente. Não, Então, assim, esquece. Nem tem como. A E vida- outra, e é entregar muitas vezes a mensagem pra pessoa certa. Exato. Porque antigamente, por exemplo, vamos falar, uma coisa que era proibida, mas que existia antigamente, panfletagem. Uhum. Né? Muitos advogados, pô, ali você vai ali no Olegário Maciel, até hoje tem uma banca,
você já deve ter visto ali, uma banca com um advogado tributarista, uma advogada tributarista. Então, antigamente, as pessoas davam um jeito delas de fazer publicidade, sem entrar em mérito se podia naquela época ou não, mas o advogado panfletava. Cara, o advogado de concurso público, o que ele fazia, o meu concorrente? Ele panfletava na porta das bancas, dos dias de prova, ele panfletava. Só que nem sempre você está entregando a mensagem para a pessoa certa. Agora, no digital, não. Você tende a entregar aquela mensagem para um público que quer, porque a plataforma faz isso. E aí você vai entregando aquela mensagem, cara, você vai ganhando um alcance, as pessoas vão te conhecendo, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco talvez... E outra, o digital é um trabalho de longo prazo, porque às vezes a pessoa não vai comprar hoje, mas na hora que ela viajar, ela vai lembrar que você estava falando disso. Perfeito. E aí ela vai vir até você, olha, eu tô tendo um problema aqui agora, tô no aeroporto. Isso. Entende? Isso acontece. Então, e não tem dia nem horário acontecer. também, né? Não tem. É uma questão que a gente tem que organizar também muito Sim. bem, essa questão do online, porque o online ele pode te consumir full time. Pode. Então você tem que ter uma atenção nesse sentido, mas o direito do passageiro acaba que gera um cancelamento de voo 1h da manhã. O cara, pô, o que eu vou fazer? Às vezes ele tá sem suporte nenhum. Sim. Então acaba gerando um lead, um contato, Sim. né, na madrugada. Então, assim, até certo ponto dá para atender, mas depois a gente começa a delegar e coloca mensagem automática informando, Sim. né? se Vai precisa de alguma coisa. tendo algumas ferramentas, né, que Exato. você pode utilizar. Então, a visibilidade que o digital dá, né, ela é infinita praticamente. Exatamente. Né? Então, assim, você fica... E você muito bem, né, colocou, Saf, você fica na vitrine, cara. Exato. Então, assim, o cara precisa de um advogado de direito passageiro, beleza. Mas o cara já é seu cliente, é satisfeito. Pô, ô Renan, você advoga nessa área aqui também? Exato. Cara, vamos analisar o que você tá precisando. Tô precisando disso, cara. Aí mais uma coisa que a fraternidade me trouxe. O ambiente, as parcerias, cara. né, cara? Te dá a possibilidade de pegar causas que você, às vezes, não tem tanto domínio, mas tem alguém que domina totalmente. Exato. Você vai estabelecer uma relação de ganha-ganha. Eu sempre falo isso, cara. O advogado precisa entender. O que eu quero te entregar dentro desse ambiente, principalmente, é uma relação de ganha-ganha de parceria, porque você vai conseguir ter um parceiro ali dentro. Então, por exemplo, você pode fazer uma parceria, sei lá, com um Laje, numa relação de ganha-ganha. E, além disso, é uma parceria confiável. Sim. Porque a nossa classe, infelizmente, ela não é uma classe unida e ela é uma classe que, cara, existe muito histórico de um advogado passar a perna no outro. E ali você tá num ambiente controlado, onde você tem certeza que, pelo menos, se alguém te passar a perna, vai ter intervenção do moderador para resolver. E se aqui não resolver, aquela pessoa vai ser expulsa, enfim, etc e tal. Então você tem um ambiente muito mais seguro para trabalhar. Porque pensa só, é o seu cliente, cara. Você imagina, você tem um cliente lá que fez uma convenção de condomínio com você, agora ele fez 3 voos cancelados, a família toda, a viagem de férias, e daqui a pouco ele quer fazer uma holding. E aí você vai procurar um cara. Você tem que ter um cara de confiança. Exato. Né? Tem que ser alguém de confiança. Mas uma outra pauta que eu separei aqui, antes ainda da gente avançar, pra gente falar sobre essa questão do direito passageiro, é o seguinte: a sua visão de empreendedor, cara. Como que surgiu essa ideia de, pô, beleza, o condominial talvez eu não consiga explorar tanto, mas eu vou abrir um novo braço aqui, porque ali você deixou de ser advogado e se tornou empresário. Eu vou abrir um novo braço para rentabilizar aqui também. Então, pô, tá começando a cair Pix, tá começando a acontecer e etc e tal. Como que você estimulou, depois de 12 anos, essa vontade de abrir um novo braço no escritório e de fazer um negócio acontecer? O que acontece? No offline, a gente fica limitado ao espaço. Eu tô limitado praticamente a Belo Horizonte e região metropolitana. Sim. O online, eu vi uma perspectiva de crescer nacionalmente. Um market share muito maior. Muito maior. E a gente teve a migração massiva dos processos físicos para os processos eletrônicos. Então eu falei, poxa, o espaço físico não é mais limitador. Então eu cheguei à possibilidade, falei, por que eu vou ficar só em Belo Horizonte, região metropolitana, se eu posso alcançar o Brasil? Então, quando eu fui estudar essa questão digital, eu falei, poxa, não tem fronteiras. Exatamente. E aí que eu enxerguei a possibilidade de crescer a nível nacional. Por que eu não vou pegar o que eu estou fazendo em Belo Horizonte, região metropolitana, e aplicar isso no Brasil? Exatamente. Olha a expansão que isso pode dar para o meu escritório. Então, nessa visão empreendedora, foi essa questão, a expansão. Sem limite, sem barreira de espaço físico. Sim. Então, cara, que loucura, porque olha só, quando eu me formei, minha história é muito parecida com a sua. Eu entrei na sociedade do escritório, né, antes de me formar. Não na sociedade, porque não pode, mas eu entrei no escritório antes de me formar. E, cara, antes de me formar, eu já estava faturando 80 mil reais, 100 mil reais por mês. E isso parece uma loucura, talvez, para quem escute. Pô, como que um menino que não formou ainda advogado fatura 80, 100 mil reais por mês, se um advogado bem sucedido fatura 30, 40, que é o que um juiz ganha? Por que isso aconteceu? Territorialidade. Eu não estava limitado a Belo Horizonte, ao concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Se eu tivesse limitado a esse concurso, eu ia trabalhar uma vez no ano.
Porque o concurso aqui acontece uma vez no ano. Então, hoje e naquela época também, o que foi o grande ponto que eu tive de virada de chave? Eu vou fazer o que eu faço em BH em todos os estados. Porque aí todo mês eu tenho concurso. Então, todo mês eu consegui um alto faturamento expressivo, porque eu estava em vários estados. Então, o advogado precisa parar de pensar, para ganhar mais dinheiro, para ter mais resultado, eu preciso ser melhor tecnicamente. Então, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais um mestrado, vou fazer mais um doutorado. Às vezes, o que você precisa é de explorar um mercado maior. Exatamente. Você já é bom demais, você só precisa de explorar um mercado maior, Exatamente. né, cara? Então, faz todo sentido isso. Marcelo Cabral também é um cara que, tem um escritório de direito da saúde e que atua a nível nacional. E faz todo sentido você atuar a nível nacional. Mas, porque você ganha competitividade. Mas isso eu aprendi com você. Porque eu tinha uma limitação incrível achando que a pessoa tinha que bater lá na porta, tinha que conversar comigo. Então, assim, é incrível como a gente quebra essas barreiras e percebe, né, que o mundo é pequeno para nós. Inclusive na turma 12, não sei se você reparou, tem gente da Europa. Tem, advogado que atua, tem muita gente. Que vai vir pro evento, Sim, inclusive da tem muita Inglaterra, gente. Portugal. Tem o Rodrigo, tem muita gente, cara. Legal. São pessoas tem umas meninas da Inglaterra fenomenais também. Sim. Vai ser legal pra caramba. Então, assim, essa territorialidade hoje que você falou não existe mais. É uma coisa que a gente não pode se prender, né? Uma barreira que cerca, Exatamente. Exatamente. E o que vai te dar a possibilidade de avançar é o digital. Não tem outra forma. Não tem outra Não tem forma. como você estar aqui em São Paulo ao mesmo tempo. Exato. Mas no digital você está no Brasil inteiro. Exatamente, você está no Brasil inteiro, usando uma plataforma como ChatGuru, por exemplo, você consegue atender seus clientes com muita tranquilidade, mesmo que seja um volume altíssimo de demanda. E aí, cara, uma coisa que eu anotei aqui pra gente falar, que muito advogado não explora, é a demanda reprimida que ele tem. O que é a demanda reprimida? A demanda reprimida são aquelas pessoas que ao seu redor sabem que você é advogado, mas que não trazem pra você uma causa porque não vê você falando daquilo. Quando você começou a produzir conteúdo, muita gente próxima de você apareceu e virou seu cliente? Sim, muita gente. Muitos amigos, Dinheiro médicos. que tava na mesa, cara. Exato. Não, o Renan não sabia, cara, que você é advogado nessa área. Eu tenho uma causa aqui. Essa eu já passei para outro advogado, mas a próxima eu vou passar para você. Exato. Eu comecei a aparecer. É a Exatamente. visibilidade que dá para as pessoas à sua volta, a nível Exatamente. nacional, mas também dentro da sua casa, né? Dentro da sua cidade. Então a visibilidade, ela é total. Exatamente. Então, assim, foram várias ações, assim, e famílias, cara, né? Tem um amigo meu que é médico, por exemplo. Ele e a família dele toda de férias, um cancelamento de voo, e assim, uma situação absurda. Uhum. Então, assim, abriu as portas. Hoje ele é meu cliente. Hoje a gente já troca ideia sobre outras áreas do direito demandas. também. Exato. Então, assim, eu tenho certeza que é um cliente que vai ficar fidelizado no escritório. Tudo que ele precisar, a gente vai poder atender da melhor forma possível. Na área que eu não atuo, com parcerias. Exato. Então, assim, vai gerando essa visibilidade dentro, né, do seu próprio ciclo de amizade. Isso me chamou muita atenção. Sim. Porque a priori eu tava pensando que nível nacional, fora de Belo Horizonte, mas os meus amigos, as pessoas próximas, colegas, amigos de amigos começaram a me procurar Sim. por causa dessa visibilidade. Então, assim, aumentou, apesar da gente estar querendo uma expansão nível nacional, na própria cidade aumentou a demanda no digital. Dinheiro que estava do seu lado, é o que eu chamo de teia de aranha. Exato. Quando você começa a produzir conteúdo, você está no centro de uma teia de aranha e essa teia ela vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e você não sabe onde ela vai parar, porque sua mensagem vai sendo alastrada cada vez mais, né? E a mensagem de um advogado numa área que, cara, você vai dar um retorno pro seu cliente e vai ganhar um acordo de 3, 4 mil reais, ele vai falar, o Renan colocou dinheiro no meu bolso. Exato. O Renan é bom advogado. E aí você vai desenvolvendo aquela skill. Mas só um ponto, sabe? Todo mundo fala, direito passageiro, normalmente o ticket médio, né? 3, 5 mil reais. Mas, cara, os combos, Sim. você pega a família, Pega a família toda. aí você passa de 3, 5 Cara, eu tenho uma ação... pra 20, 30. Exato. Eu tenho uma ação que foi o seguinte, olha que loucura. Porque tem passageiro também de alto nível. Sim. O cara viaja executiva. É internacional. Exato. Exato. Eu, por exemplo, eu viajei, eu casei em 15 de maio de 2022, logo depois eu fui pra Orlando, fiquei lá 7 dias, e quando eu voltasse, já tinha viagem de Dubai, que foi aquela primeira viagem de Dubai que a gente fez da Fraternidade, 2022. Então eu tinha passagem de executiva pra voltar de Orlando, no dia seguinte à noite, eu chegava de manhã, um dia depois à noite, era o meu voo pra Dubai, com a galera toda. Então você imagina, uma viagem com 50 pessoas, um compromisso profissional ali naquele caso. E meu voo foi cancelado. Era uma Copa Airlines da vida. Meu voo foi cancelado, eles não deram assistência nenhuma. E como eu tava de executiva, não tinha vaga no próximo voo. O econômico foi acomodado. Eu não. Então, olha o que eu tive que fazer. Eu tive que comprar uma passagem aérea ali na hora da Latam. Paguei 50 mil reais em 2 executivas. Na verdade, eu paguei 25 na minha. A Marcela nem tinha executiva, só tinha uma vaga. A Marcela voltou de econômica. Eu voltei de executiva. Cheguei aqui no Brasil e consegui embarcar a tempo de Dubai. Olha o valor dessa ação. Eu não te conhecia na época. Tá com outro advogado, mas a próxima vai ser sua. Perfeito. Vou mandar pra você. Então tem um viajante de alto nível, né, cara?
O viajante que não é uma açãozinha de 2, 3 mil reais, Exato. é o combo. Ele, a família, só a mulher. de dano material aí, pô. Então, Além do dano só moral. executivo Exato. que eu tive que comprar. Exato. Entende? É um ticket, assim, relativamente alto, né? Não é Exatamente. tão alto, mas é alto, considerável. né? Foi 25 pau, mais um dano moral, tal. Duas pessoas, você faz um combo aí, dá 50 mil. Exatamente. Né? Então, cara, eu digo isso. E aí, Laje, beijo pra você. Mas o Laje, olha que engraçado como é que as coisas são. E a vida é uma bola, gira e a gente evolui, muda e cresce. Acho que esse é o segredo. Mas o Laje, uma vez eu falei com ele, professor, ele era meu professor na faculdade, né? Eu falei com ele, professor, cara, tô advogando aqui pro concurseiro e tal, mas, pô, tô cobrando 2 mil reais e tal, assim, pá. Aí ele virou e falou assim, Saf, não é pra todo mundo advogar pro público A. E eu dormi com aquilo engasgado na garganta. Falei, cara, o Laje, tipo, será? Eu consigo advogar pro público A e tal. E coloquei na minha cabeça que o bom advogado era o que advogava pro público A. O que eu descobri depois? Que advogar pro pobre também dá dinheiro. Com certeza. Cara, não existe você que... Óbvio, tem gente que o sonho do cara é colocar um Ricardo Almeida e sentar numa reunião uma tarde inteira com um empresário pra fechar um contrato de 200 mil. É o sonho do cara. Tem gente que o sonho é viajar pra fazer audiência. É o sonho do cara. Mas tem gente que o sonho também é vender 1000 ações de 3 mil no ano e faturar 3 milhões de reais. Entendeu? Impactando a vida de muito mais gente. Sim. Tendo uma inadimplência menor, porque o pobre paga. A gente acha que o rico que é bom pagador, não. O pobre que é bom pagador, porque o nome dele vale muito. Se ele não tem o nome, não tem crédito, não tem nada. Principalmente concurseiro na minha área, né? Que uma dívida até impede absurdamente o cara de tomar posse num cargo público. Então, cara, o dinheiro ele não tem cheiro. Não existe essa do, eu advogo com voo cancelado, então esse cara não ganha dinheiro. Não, ele pode ganhar muito. Olha essas startups aí que exploraram lá em 2019, essas voo cancelado, que eu sou contra esse tipo de startup, mas os caras ajuizavam 5, 6, 7 mil ações por mês. Então você imagina o volume disso aí. Né? Não existe isso. Cara, uma coisa legal que você falou aqui sobre o digital, que é o seguinte, Marcelão, sabe qual que é a moeda mais valiosa do mundo, cara? Qual? Atenção. Atenção. Porque onde está a atenção das pessoas está o dinheiro. E aonde que está a atenção de todo mundo hoje? Hoje você vai numa estrada, antigamente, onde que estava a atenção? No outdoor. Todo mundo viajando, olhava pro outdoor. Hoje até o motorista tá no celular. Verdade. Até o motorista tá no celular. Você pega um metrô, você pega um ônibus, você anda na rua, você vai num restaurante almoçar, tá todo mundo no celular. Então a atenção tá aqui. E aí, como que um advogado não entende que ele pode fazer com sobriedade, com seriedade, de forma ética, né, com lisura profissional, mas transmitir a mensagem que ele transmitiria numa mesa de reunião para milhares de pessoas? O cara tem que virar esse ponto na cabeça dele, porque senão ele não vai adiante. Ia falar, Marcelo? Só fazer um parênteses pros haters não te pegarem de porrada aqui. Quando eu disse que o motorista tá no celular, não precisa ser no sentido figurado, não. Mas, por exemplo, ouvindo um Spotify, igual nós estaremos aqui. Exato. Nesse episódio com o Renan, no Spotify. Exato. E a pessoa pode estar fazendo uma viagem, ou presa no trânsito mesmo, uma grande capital, como BH, São Paulo, quer ficar parado, e ouvindo a informação. Então, quer dizer, realmente é todo mundo, toda hora. Você está conectado todo, 100%. Cara. Né? Eu costumo dizer que hoje os influenciadores, eles são os novos popstars. Década de 90, quem que era popstar? Angélica, Eliana, Xuxa, talvez, outro, Mamonas Assassinas. Época 2000, quem que era popstar? Thaís Araújo. Essas atrizes famosas, bonitonas da Globo, Juliana Paes, elas eram as popstars. Né? Cauã Raymond, ele era o popstar. Hoje, quem são os popstars? Virgínia. São os influenciadores. YouTubers, Então, independentemente do nicho. Cara, eu, por exemplo, eu tenho uma leva de muitos advogados que me acompanham, mas eu tenho uma leva de estudante que é meu fã. E aí é fã, porque o advogado muitas vezes é admirador. Pô, que massa que o Saf fez, deixa eu aprender com ele. Mas o estudante é meu fã. E, cara, tem milhares de advogados que se tornam popstars para os clientes. Olha o Vitor Lana. Uma mulher que tá separando, ela consome o conteúdo do Lana todo dia. A primeira bolinha que aparece no Instagram dela é o Vitor Lana Advogados. Então você consegue hoje, produzindo conteúdo, se tornar um popstar. Porque a moeda mais valiosa, Renan, é a atenção, cara. É onde o cara tá. Como que foi na sua trajetória, nesses 12 anos, o seu sistema de captação? E aí, eu quero saber de você o seguinte. Se você tivesse lá atrás essa informação de digital e existisse esse mundo, você estaria mais longe hoje? Ou seja, você trabalhou muito mais nesses 12 anos do que tem trabalhado agora para ter resultados, para ter novos clientes? Perfeito. Você falou dessa moeda valiosa que é a atenção. Hoje em dia, a atenção realmente está no digital. Eu normalmente falo que a chave do sucesso está em uma palavra. Uma palavra, chave do sucesso. É o que eu aplicava
no offline e o que vem sendo aplicado exponencialmente no online. Uma palavra, daqui a pouco eu vou falar essa palavra, mas lá no offline a gente tinha aquelas mídias, a gente publicou um livro e mandava um livro pro cliente, que mandava para outro. Eu participava de muita assembleia, então eu chegava na assembleia, as pessoas, poxa, você tem um cartão? Então eu dava um cartão na assembleia, aí o irmão de um era síndico, me contratava exclusivamente no offline. Era assim, o tete-a-tete, aquela conversa, indicação, de formiguinha, né? De formiguinha, e desenvolvendo a autoridade de uma forma muito mais lenta. No digital, a gente já consegue propagar isso de uma forma muito mais rápida, de uma forma, né, veloz demais. Então, assim, o que acontece? Eu vi essa propagação mudar de uma maneira drástica. Mas, voltando aqui naquela palavra, o que a gente precisa para ter sucesso hoje? Um verdadeiro sucesso. Qual que é a chave do sucesso? Relacionamento. Relacionamento. No offline, a gente fazia os relacionamentos ali tete a tete. Exato. E ia desenvolvendo aqui, outro ali, conhecendo um aqui, outro ali. No online, você consegue exponencialmente fazer relacionamentos. Perfeito. E estando aqui, por exemplo, na fraternidade, olha o tanto de relacionamento que eu fiz, o tanto de informação que a gente pôde compartilhar, o tanto de voos que a gente pode alçar ainda através de relacionamento. Então eu vejo que o digital, ele quebrou as barreiras do relacionamento. Não vai ser um relacionamento tão profundo, às vezes você não vai encontrar. Cara, mas gerou relacionamento. Exato. Gerou troca de informação, gerou a atenção que você falou através de um diálogo. Então você conectou com a pessoa. Né? Como que eu ia conectar com o Saf, com o Marcelo aqui, se não fosse o digital? Exatamente. Eu não estaria aqui. Exatamente. Então assim, hoje eu já sou muito grato pelo digital. Né? Hoje eu vou investir cada vez mais no digital. Eu vejo que é a tendência. Né? Muitas vezes tem um preconceito do advogado, né? Igual a gente começou antes dessa onda do digital. Pô, ficar aparecendo ali e tal, o pessoal vai te chamar de blogueirinho, não sei o que tal. Então você fica um pouco receoso. Você já sofreu com isso, meu amigo? Já. E como foi sua reação? Cara, no início eu falei, poxa, e eu não tinha retorno ainda, né? Eu tava na insegurança, assim, guardei pra mim, dei uma risadinha, ok. Agora as pessoas, essas que me zoaram... te pedem dicas. Aí, pô, Renan, cara, exatamente... Como é que você tá fazendo? Como é que tá fazendo? E aí, tá dando retorno, gera curiosidade. Sim. Por quê? Porque eu não parei, eu continuei. Falou, pô, se ele continua, é porque tá dando certo. Cara, como tudo na vida que é novo, causa um pouco de estranheza a quem é um pouco reticente à modernidade, a mudar. Exato. Só que eu sou da seguinte filosofia, cara. Eu prefiro mudar um pensamento que tava errado do que morrer abraçado com uma pedra. Afogado. Exato. Não, então eu não posso mudar. Meu orgulho não me deixa mudar. E eu acho fantástico quando eu recebo feedback, por exemplo, ou de alunos, ou de ex-alunos, ou de pessoas que lá no começo me criticavam, porque você imagina só, cara, se hoje, 2023 que você começou, já te criticavam, imagina em 2019. Era quase um crime. Hoje não. Hoje tem até bem dividido, é polarizado, né? Sim. Tem a galera que gosta, tem a galera que não do digital, mas na época era exceção o cara que fazia digital. O advogado não podia estar lá de jeito nenhum, podia nem ter um perfil, nem falar. E eu tomei muita pedrada. Hoje eu não tomo mais, talvez pela influência que eu criei, mas eu não tomo mais pedrada. Por quê? Porque essas pessoas que me tacavam pedras, o resultado calou a boca, cara. E o resultado cala a boca de todo mundo. Quando você tem resultado, até quem não gosta de você passa a te respeitar. Pô, não gosto do Renan. Acho que os vídeos do Renan não são legais, não gosto dessa exposição dele. Mas tem resultado. Tem que respeitar. Tem resultado. Eu quero aprender como que ele tá fazendo, porque ele tem resultado. Não gosto do Renan. Eu sou um cara doidão. E aí, vamos entrar em outro assunto que eu quero tratar contigo. Eu sou um cara mais doidão. A gente tava falando isso aqui antes de entrar no ar, que às vezes a pessoa tem escolhas de vida que não são compatíveis com a nossa, tá tudo bem, princípios e valores diferentes. O cara não quer casar, o cara é da festa e tal, e não vai comunicar com a gente lá sábado de manhã com o filho, etc e tal. Tá tudo bem. Não gosto do Renan, não acho legal, que careta esse negócio da esposa, dos filhos, mas tem resultado. Não tem jeito, porque o resultado ele exala, o resultado é muito alto, ele grita, né? Então isso faz todo sentido. E aí, cara, entrando nesse pilar aqui, Renan pessoa física, Renan coração, Renan pessoa e não mais o Renan advogado. Me conta uma coisa aqui, a gente viu os 4 Cs que você postou. Conta pra gente os 3 Cs. Conta pra gente o que são esses 3 Cs e como que isso norteia a sua vida, cara. Perfeito. Antes de entrar no 3 Cs, tem a questão do relacionamento que eu falei. Eu entendo que o relacionamento é a chave do sucesso. Pessoa que se relaciona bem, ela tem muito mais facilidade em alcançar o sucesso, né? Em parcerias, em comunicação, em indicação.
né, em confiabilidade. Então, à medida que você vai evoluindo em bons relacionamentos, você vai tendo mais possibilidades. Só que o segredo do sucesso é relacionamento, porque eu pondero não só o relacionamento com as pessoas. Na minha vida, eu levo muito a sério um relacionamento também com Deus. Uhum. Então, eu me relaciono, eu oro, né? Eu peço a Deus para abençoar o meu dia, para abençoar o meu escritório, para abençoar a minha família. Eu peço a Deus proteção todos os dias. Então, eu me relaciono com Deus todos os dias e busco me relacionar também com as pessoas, fazendo bons relacionamentos todos os dias. Então, eu tenho esse lado espiritual muito ativo, né? E busco me relacionar. E os 3 Cs surgiram disso. Né? Casamento, cara. Casamento é onde você passa a maior parte da sua vida. É tudo ali, cara. Você vai dormir com a pessoa, você vai estar com a pessoa, você vai ter filhos com a pessoa. Então você tem que escolher muito bem. Muito bem. Carreira. Porque a gente, né, normalmente passa ali 8 horas, sei lá, 10 horas. De onde vem o sustento, né? De onde vem o sustento do casamento da família. Exato. Que é extremamente importante. Cristo, cara. Deus. Né, tem que ter importância na nossa vida. Né? No meu entendimento, é a base. Eu falei lá, é a base. E o que é Cristo? O que é Deus pra você? Porque é legal a gente falar pra galera que às vezes eles acham que é uma religião, né? Eles não entendem que é um conjunto de princípios e de valores que vão nortear suas atitudes. O que é Deus pra você? Cara, Deus pra mim é tudo. No seguinte sentido. Eu leio muito a Bíblia, né? Creio nos princípios dele. Se a gente pegar Provérbios, cara, os livros de autoajuda e os livros de prosperidade financeira, todos, literalmente todos vão citar alguns provérbios. Perfeito. Eu li agora, né, O Segredo de uma Mente Milionária, eu li Salomão, o Homem Mais Rico, que já existiu, todos fazem menção, né? Esse de Salomão, então, é praticamente provérbios. E ali cita pessoas muito bem-sucedidas que liam provérbios. Provérbios tem 30 capítulos. Normalmente as pessoas leem um por dia. E eu já fiz isso durante muito tempo, com muitas dicas valiosas. Sim. Né? Por exemplo, até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Então, se você não tem nada pra falar, fica calado, cara. Exato. Então, assim, vai nos norteando a criar relacionamentos, bons relacionamentos. Pô, tem uma pessoa que tá te influenciando negativamente, cara. As más companhias corrompem os bons costumes, cara. A gente tem que estar sempre atento a esses princípios. Exatamente. Deus me norteia dessa forma, Sim. através da Bíblia, do conhecimento que eu aplico na minha vida. E lá, né, por exemplo, de casamento, o que a Bíblia fala? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pô, se eu falo isso com um cara que não tem conhecimento, o cara, como Cristo, fica um negócio assim, mas eu que desenvolvi esse conhecimento, aprofundei, como que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida ali na cruz. Uhum. Ele entregou, né? E muita gente pensa assim, amor, né? Deus ame. Pô, Renan, você ama a Camila, sua esposa? Pô, eu amo a minha esposa. Cara, o que é amor? Hoje em dia, a palavra amor, ela tá completamente banalizada, sabe? Completamente. Cara, eu te amo. Cara, eu falo pra Marcelo, eu te amo. Saf, eu te amo. Cara, mas isso são palavras. Ah, não, mas aí é sentimento. Pô, cara, amor é muito mais do que palavra e do que sentimento. Amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sim. Então, como é que soletra a palavra amor pra mim hoje? D-A-R. Amor é dar. Exato. Amor é entrega. Amor é servir. atitude. Se eu falar, Camila, eu te amo, e não chegar em casa e demonstrar isso nas minhas atitudes, não serviu pra nada. Exatamente. Se você chegar em casa, falar com a sua esposa, eu te amo, e as suas atitudes não demonstram isso, pra ela não é suficiente. Exatamente. A sua palavra. Ah, mas eu tenho um sentimento de amor. Cara, não interessa se você não tem atitude. Se você não demonstra isso, não tá valendo. Exatamente. Então, assim, dessa forma que Deus age na minha vida, através dos princípios bíblicos. E eu busco um relacionamento diário com ele. E eu vejo uma proteção diária, conforto. Outra coisa que eu aprendi, contentamento. Aprendi isso na Bíblia. Porque às vezes a gente fica comparando demais. Exato. Eu Nunca vejo tá hoje feliz. o mundo assim, com muita comparação. Pô, pra eu ser feliz eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, Exato. tenho que fazer aquilo. Olha o que o cara tá fazendo, eu preciso daquilo. E às vezes você entra num loop. num loop, no fluxo No ali, ciclo. né? É no ciclo vicioso ali, Exato. sempre dependendo de alguma coisa para ser feliz. Exatamente. A Bíblia fala exatamente o contrário. Ela fala que você tem que ser satisfeito com aquilo que você tem hoje. Exatamente. A felicidade, ela não é um ponto de chegada. Exato. No E porque caminho. quando você condiciona a sua felicidade em alguma coisa, vamos supor, eu vou ser feliz quando, estou supondo que eu vou comprar um Porsche. Uhum. Aí eu vou
adquirir a minha felicidade total. Você vai adquirir o Porsche, cara, aí você vai, pô... Você comprou o Porsche, e aí? Cara, mas aqui a Ferrari, cara, os caras estão... Exato. Ferrari, ele tem aquele lançamento cara, ali. Eu tava falando isso Aí... hoje aqui no podcast com o Cris, que a gente gravou. Não sei se foi com o Cris ou no primeiro. Olha que engraçado que aconteceu comigo. Como que eu venho amadurecendo e mudando minha mentalidade. O Marcelo de um ano atrás é outro Marcelo de hoje. Muito pela paternidade, muito por essas mensagens. Enfim, esse estudo que eu venho fazendo. Sobretudo de princípios e valores para nortear o caminho certo. Porque é muito fácil se corromper. Uhum. Quando você tem dinheiro, é mais fácil ainda se corromper. É porque milhares de oportunidades surgem. E eu vi muita gente se corrompendo no meu caminho. Pessoas que estavam comigo e desviaram e se corromperam. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Então comecei a estudar muito isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi o que eu vivi. Cara, eu emagreci 40 quilos pra fazer um concurso público e depois, enriquecendo, de 2018 pra cá, eu engordei os 40 de novo, porque parei de me cuidar. Então cheguei num ponto que eu percebi que, olha, quando eu morava no Vila da Serra ali. Quando eu mudar pra Alphaville, eu vou caminhar todo dia e vou correr todo dia. Tava buscando aquele objetivo final. Então é o quando, é a condição. Cheguei e mudei para Alphaville. Não, mas esse condomínio aqui, ele tem muito morro. Quando eu mudar para o condomínio mais novo, para o Costa Laguna, aí lá sim é plano, eu vou correr. E aí eu mudei e não corri. Uhum. E aí várias outras coisas na minha vida eu coloquei quando e chegava e não acontecia, chegava e não era feliz. E quando eu tiver isso eu vou ser feliz e aquilo chegava. Deus me dava aquilo, mas eu não valorizava, eu não era feliz. E aí eu entendi que não era o ponto de chegada que tinha que ser a felicidade. Exato, era a jornada, era o caminho. Uhum. A felicidade ela tinha que acontecer antes de eu ter acesso àquilo. Porque se eu já acredito, se eu já sou feliz, se eu já me contento, eu vou acessar aquilo. Agora me fala uma coisa, como que você descobriu isso? Cara, errando, vivendo, mas muito sobre estudando isso também. Procurando. E aí colocando em prática, mudando o comportamento. Porque eu acho que o primeiro passo para quem quer começar a seguir uma vida mais valorosa, mais reta, vamos dizer assim, do ponto de vista dos princípios que eu acredito. E aí a gente não tá falando de religião aqui, mas a gente tá falando de Deus como um todo. Seja você evangélico, seja você católico, espírita, enfim. Se forçando a determinados comportamentos, cara. Se forçando a determinados comportamentos. Porque o que vai mudar o seu sentimento é, repetidamente, você ter comportamentos que estão de acordo com aquilo que você quer. Eu acho que esse é o caminho, né? E muito sobre estudar. Você tem que estudar, você tem que estar aberto para isso, cara. Exato. Você tem que estar aberto para isso, porque é muito bonito você ir no culto, mas em casa você tá adultério. É muito bonito você ir no culto e postar que tá no culto, mas você engana seu sócio. É muito bonito você, cara, brigar. Uma coisa que eu mudei radicalmente. Antes eu era um cara que eu brigava demais no trânsito. E eu comecei a ver que não era aquela vida que eu achava legal. Quando eu chegava à noite pra dormir, e aí, como é que foi meu dia? Porra, ofendi o cara. O que eu ganhei com isso? Eu não ganhei nada. E aí você começa a mudar. Dentro desse exemplo, Saf, os princípios bíblicos, eu também sempre discuti muito no trânsito. A partir do momento que eu comecei a aprofundar nessa questão de Deus, dos princípios, cara, lá em Provérbios também fala, de amar o próximo como seu irmão. Exato, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, aquela questão do relacionamento, relaciona com Deus e relaciona com as pessoas. Mas a questão, por exemplo, se um não quiser, dois não brigam. Então, assim, no trânsito, cara, você já experimentou isso depois. O mais fácil é você discutir. O sangue sobe, você xinga, o cara xinga e às vezes chega até num ponto de agressão física ali, nas vias de fato e até morte, né? Sim. Infelizmente. Mas enfim, quando você, por exemplo, tá certo, o cara erra, você já fica assim, você fala assim, levanta a mão pro cara, fala, tá de boa, cara. Vai com Deus, cara. Cara, acabou. Você quebra o cara. Você desarma, né? E às vezes você tá errado, o cara olha, vai te xingar, você fala, me desculpa, me perdoa. Exatamente. Acabou. Cessou ali. E isso é aplicável pra nossa vida como um todo. Sim. Isso é aplicável no nosso casamento. Sim. Cara, você quer ser o dono da razão o tempo inteiro, achando que sabe tudo, tal, cara, você vai sufocar a sua esposa. Exato. Escuta ela. Exato. Se você errou, pede desculpa. Então esses princípios vão se aplicando. Aí não se aplica só na minha vida pessoal, na minha casa, aplica no meu escritório, aplica com meus amigos, aplica onde eu tô, eu levo essa aplicação. A gente tá aqui, olha só, a gente tá falando sobre isso. Né? A nossa vida vai sendo aplicada de acordo com os princípios de Deus. E isso, para mim, trouxe o contentamento. Eu sou feliz hoje, completamente satisfeito com aquilo que eu tenho. É isso. E se tiver mais prosperidade, maravilha. Se tiver mais dinheiro, maravilha. Mas eu quero saúde, cara. Exatamente. Eu tô com meu irmão no CTI do Vila da Serra.
Saiu o diagnóstico ontem, embolia pulmonar, 33 anos, que é meu sócio. Olha que loucura. O Giovanni também agora, você viu? Pois é, acompanhei. E assim, cara, a nossa vida, Saf, ó. Loucura. Cara, então assim, acho que a gente tem que valorizar, Uhum. né, todas as áreas da vida, né? E nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que estar com tudo muito bem alinhado. Por isso que eu prezo muito, né? E se eu tenho oportunidade, eu falo, né? Valoriza o seu casamento, valoriza a sua casa, sua família, né? Valoriza Sua a sua saúde. carreira. Cara, sem saúde você vai fazer o quê? Exato. Nada. Exato. Você pode ter tudo, você não tem saúde, você não tem nada. Exato. Cara, uma coisa que virou a chave pra mim nessa questão da saúde foi uma frase que eu ouvi, o Cris até replicou ela aqui no podcast passado, que é o seguinte: você morreria pelo seu filho? Todo mundo vai responder que sim. Com certeza morreria. Você tem certeza que morreria. Eu morreria pelo meu filho. Marcelo, se tivesse filho, morreria também. Mas pela sua mãe, você morreria? Sim. Eu já falei essa frase com você. Você morreria pela sua mãe, você morreria pelo seu filho? Morreria. Então por que você não vive por ele? Exato. Porque é aí que tá. Eu tava num caminho de não viver. Eu tava num caminho de morte. Um caminho sedentário, um caminho de alimentação desregrada, de sono desregrado, de sedentarismo. Eu tava caminhando pra uma morte. E aí é muito bonito falar, eu morreria pelo meu filho. Mas por que você não viveria, cara? Exato. Agora, falando sobre contentamento, eu enxergo o contentamento, vou usar outra expressão, mas é conforto. Que também é o mesmo contentamento, o mesmo sentimento de contentamento que você tem. Eu era um cara que, como eu tive uma ascensão muito rápida, eu comecei a tomar muita paulada. Cara, teve um episódio que me marcou. Tomei uma paulada, um cara me processou, uma novela, enfim. Quem é mais antigo aqui, me acompanha, sabe essa novela. Foi uma novela, um hater louco, doente, insano, tipo aquele que atirou na Ana Hickman, aqui no Marcelo Saf agora. E aí, eu sofri muito com isso, cara. Eu tava na minha lua de mel, tava na lua de mel, no jantar da lua de mel, recebendo cópia do cara me processando, enfim, etc e tal. E isso me marcou muito. E aí, quando eu comecei a confiar nos princípios e valores de uma vida reta, de uma vida, de novo, sem falar aqui de religião, mas de uma vida que eu considero adequada, e vários princípios que vão nortear o seu caráter como ser humano, o fato de ser um ser humano bom, eu comecei a não sofrer com determinadas situações que fogem ao meu controle. Tá muito ligado ao estoicismo também, que é você sofrer, e aí tá ligado à ansiedade. Sim. O que é a ansiedade? É você sofrer por um mal ou futuro ou iminente, mas que não aconteceu. Perfeito. E 90% dos casos não vão acontecer. E aí, qual que é o final dessa equação? Logo, se você sofre por algo que não aconteceu, e em 90% dos casos eles não vão acontecer, logo, você sofre à toa. E aí você não vive o hoje, você não é feliz hoje, porque você tá sempre pensando no futuro, pensando no amanhã, o que vai acontecer, e isso, e aquilo, e etc. Você tá condicionando. Exatamente. É por isso que a gente tem que falar do hoje. Exato. Viva o agora. Cara, o que vai acontecer amanhã, a gente não tem domínio nenhum. Zero. Eu não sei se o Marcelão, se o Saf, se o Renan vai estar, cara, viva amanhã. É zero mesmo. Zero. Não temos domínio. Agora, eu creio que Deus tem o domínio. Por isso que eu busco E eu confio nos diariamente. planos dele. Exato. Por isso, assim, cara, minha vida tá entregue nas mãos dele. Por isso que eu peço proteção pra ele. Sim. E eu vejo que ele me protege. Né? E meu irmão lá, ontem eu saí do hospital, coloquei a mão na cabeça dele e fiz uma oração. Falei, Deus, abençoa, cure ele. Saí de lá, cheguei em casa, a esposa dele mandou, ó, saiu o resultado da tomografia com contraste, embolia pulmonar. Eu olhei aquele resultado e falei, meu Deus, intervém ali. E aí ela falou assim, já dobraram a dose de anticoagulante. E aí, à noite, estão tirando o oxigênio dele, porque como entrou o anticoagulante, já tava tirando o coágulo e já tava voltando a saturar. Sim. Hoje ele me manda uma mensagem, 10 horas da manhã, falando assim, recebe alta do CTI. Olha que loucura. Cara, então assim... Como que você não tem como... Entende? Como que você não acredita? Cara, como você não confia nisso? É uma questão, mas é uma questão muito pessoal, Sim. muito subjetiva. As pessoas veem, falam, às vezes criticam. E aí eu vou pegar um ponto do digital. As pessoas olham e falam, pô, olha lá, blogueirinho, não sei o que tal. Aí você começa a dar certo. Aí ele vai, pô, o Saf lá, cara. O Saf bombou, explodiu. 50 milhões de faturamento, olha lá. Pô, Saf, cara, o que você faz aí, bicho? O cara que te condenava, Exato. te criticava, agora tá interessado. Exato. E com Deus a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, ih, olha lá, que papinho de crente. Exato. Ali, de evangélico, de católico, de espírito, sei lá, que papinho religioso. Até ela ter uma experiência. Cara, aí uma hora ela vai precisar. E normalmente, a nossa cultura brasileira, se aconteceu alguma coisa, você fala, meu Deus. Você já clama a Deus, mas sem saber o que você tá clamando, né? Mas você tá assim, meu Deus. E aí, normalmente, a pessoa chega assim, e amigos meus mesmo, pô, Renan, não sei o que e tal, e às vezes me zoa, pô, mas você, pô, certinho e tal, você não, né, nem uma fugidinha ali, nenhuma aqui e tal. Falo, cara, eu não. E aí, quando o bicho pega pro lado dele, normalmente fala, Renan, cara, ferrou. Sim. Ele sabe
que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu posso ajudá-lo em alguma área. Às vezes numa doença, cara. Infelizmente. Sim. Porque eu vejo assim, Deus como salvador é como se fosse um salva-vida. Ou a pessoa vai pelo amor... Porque o salva-vida vai chegar numa pessoa que tá afogando, o que ele vai fazer? Ele vai olhar pra pessoa, ou a pessoa vai se entregar e ele vai salvar, ou ele vai ter que mirar no meio da face porque a pessoa vai dela, puxar ele pro buraco. senão os dois morrem. Ele vai ter que dar uma pancada, um soco. E aí a pessoa vai se entregar. Eu vejo como Deus, um salva-vida, Jesus Cristo como salva-vida, assim, de braços abertos. Ou a pessoa se entrega, ou pode vir uma paulada muito grande que vai fazer com que ela se entregue. Mas aí que você falou do caminho, né? Eu vejo. E na Bíblia fala isso. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho é o que eu trilho e os princípios que norteiam esse caminho são os que eu aplico na minha vida, né? E tenho experimentado, né, coisas assim muito boas, que o principal chama contentamento, sabe? É colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, ó, graças a Deus por mais um dia de vida. Graças a Deus pela minha esposa. Sim. Graças a Deus pelos meus filhos. É dormir feliz. Sim. Sem condicionar. Amanhã, cara, processo. Pô, vou faturar quanto? Cara, não interessa. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar desenvolvendo, crescendo digital, vão expandir. Mas o meu contentamento, ele tá muito bem definido. E isso me faz ter uma vida feliz, satisfeita e plena. Sim. Mas, claro, cara, norteado pelos princípios de Deus. É isso que tá acontecendo agora com o Giovanni, especificamente, né? Esse fato que, porra, é meu sócio que tá do meu lado, o cara que começou tudo comigo, o cara 50-50, o cara que, enfim, que é aquela sensação de que ele entrou num avião, eu não, e aquele avião caiu. Essa é a sensação. E aí eu pude ainda mais agora me conectar com princípios, valores, Deus, enfim, porque não precisou de acontecer comigo. Então, olha que coisa louca. Uhum. A mensagem pra ser entregue, ela não precisou de acontecer comigo. Ela aconteceu com um cara do meu lado, mas podia ter sido comigo. Sim. Você tá entendendo como que essas coisas são, cara? E uma coisa que eu acho legal que você falou é essa do amigo que chega e fala, pô, mas nem uma fugidinha e tal. Eles não entendem que o mesmo prazer, ou melhor, um prazer muito melhor do que eles sentem fazendo isso, a gente sente não fazendo. Exato. Não fazendo. Cara, eu posso chegar Ele acha hoje... que você tá abdicando de um prazer. Não, você tá tendo um prazer de não fazer aquilo. Aham, exato. Tem um cara que vai chegar e falar... Tem cara que vai te zoar por causa disso. Tem cara... Mas eu tenho orgulho de falar, por exemplo, e declaro que nunca traí a minha esposa. E nunca irei trair a minha esposa. Esse é um princípio inegociável pra mim. Exatamente. Claro, aquele que tá em pé, cuidado para que não caia. Então, é vigiar o tempo inteiro. Exato. As opções, as ofertas são em todo o tempo. Mas quando a gente tem um princípio estabelecido, quando a gente tem a dedicação ao nosso lar, aos nossos filhos, cara, a mãe dos meus filhos. E outra coisa, pensa comigo, o cara que trai, a mulher que dorme do lado dele todos os dias. Quem que ele não trai? Ele trai qualquer coisa. Cara, Quem que ele não a mãe trai? dos filhos dele. Na Eu boa. já deixei de fazer muito negócio com gente porque tinha essa visão de vida. Pois é. E não fiz o negócio. E tive que romper a amizade. Mas, porra, o cara que deixa a mulher com o filho em casa e vai fazer coisa fora de casa, viajar e fugir de casa e fugir do lar. Porque acontece isso muito. Tem muito cara que foge do lar. O cara quer ter o lar dele, ele quer que a mulher esteja lá submissa, ele quer dizer que é o provedor, que é diferente ser o dominador de ser o provedor, mas ele quer, ao mesmo tempo, ter uma vida paralela. E, cara, tá tudo certo, são as escolhas dele. Quem sou eu pra julgar? Agora, não queira que as suas escolhas sejam as minhas pra acreditar que eu tô sendo feliz. Se as suas escolhas te fazem feliz, e eu acho que é uma felicidade totalmente rasa, né? Momentânea, enfim, totalmente supérflua, mas se te fazem feliz, show. Agora, não venha questionar que as minhas escolhas também me fazem feliz. Respeito, pô. Exato. Né? Então, cara, eu falo isso muito. Hoje em dia, minha ambiência é toda na mesma sintonia, mesma frequência, todo mundo pensa a mesma coisa. Mas eu tenho um amigo que eu falo com ele, falo, cara, olha só, amigo não, conhecido, né? Foi amigo na época. Cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo prazer ou mais do que você sente em fazer determinadas coisas, eu sinto em não fazer. E tem gente que torce pro Cruzeiro e tem gente que torce pro Atlético. E que bom, porque imagina se todo mundo gostasse só do azul, né? O que seria do vermelho? Então eu acho que esse é o caminho, cara. E aí as coisas cooperam a seu favor se você estiver naquele caminho, se você estiver naquela linha, se você estiver naquela retidão. O cara não prospera, tá cheio de gente. Pô, mas fulano é bom demais, por que não prospera? Alguma coisa tem que esse cara ainda não ressignificou, que tá impedindo talvez de prosperar financeiramente ou talvez de estruturar a família. Alguma coisa tem. E do mesmo jeito tá cheio de cara próspero que é infeliz.
Cheio de cara divorciando, acabando, a família destruindo, o filho enfiado nas drogas, acabando. Por quê? O cara tem dinheiro, ele é uma pessoa financeiramente próspera. Mas o cara não segue uma vida digna. E aí, cara, não tem jeito. As coisas não vão caminhar bem. Exato. E isso foi um ponto-chave que me fez conectar com o SAF, com o Guilherme Lage. Porque além do faturamento, porque é muito fácil você chegar e falar assim, faturo tanto, não sei o quê, mostrar tal. Mas e aí, cara, quais são os princípios? Exato. Como é que você vive? Eu lembro que eu vi uma postagem sua falando sobre o Lage. E aí o Lage, ele frequenta uma igreja que eu conheço muita gente dessa igreja. E aí eu fui conversando com ele, né? Tem vários amigos em comuns que Gustavo Souza, talvez seja da Gustavo mesma igreja. Souza, mas eu não conheço o Gustavo Souza. Fera, depois eu vou te conectar com ele, você vai adorar. Gabriel Magalhães, o Diogo Montalvão, que é advogado. Sim, Montalvão também fez a mentoria. É legendário, a gente sobe a montanha juntos, direto. Sim, então, assim, eu tenho um vizinho também que é legendário, é o Andrei, não sei se você conhece. Andrei mora lá no Alphaville, Andrei. Depois te falo. Em março agora eu vou estar na montanha de novo. Um dia a gente vai combinar. Você vai agora que eu tô emagrecendo. Você vai estar em Dubai, eu vou estar lá na montanha, mas na próxima oportunidade a gente combina. Então, assim, isso me conectou, sabe? Por quê? Porque não é só faturamento, cara. Exato. São propósitos de vida. São muito mais coisa além do faturamento, né? Exato. Na base. Que na minha opinião, são mais importantes. Sim. Uma coisa tem que andar ao lado da outra, né? É um tripé ali, você tem que ter um equilíbrio. Exato. E a gente fala muito, eu gosto de falar muito de equilíbrio. Não adianta você estar bem profissionalmente e mal na família. Ou bem profissionalmente, bem na família e mal no físico. Exato. Então, assim, você tem que manter o físico. Aí é aquele você vai segurando os pratos, já viu o malabarismo ali? E deixa o de plástico cair. Deixa o de plástico cair. Não, e às vezes um ou outro vai cair, mas o importante é que você tenha conhecimento disso. Fala assim, opa, eu preciso emagrecer. Sim. Eu tô começando a prejudicar a minha saúde. Exato. Opa, eu preciso dar uma atenção em casa. Cara, meus filhos estão crescendo, eu não tô participando. Lá na frente... Só uma historinha, rápido, coisa muito rápida. Uma vez eu tava numa palestra e chegou um senhor de bengala e começou a subir a escada ali do palco, com muita dificuldade, com mal de partos ali, tremendo e tal. E com muita dificuldade pegou o microfone ali e começou a falar. E falou assim, olha, meu nome é Salomão, eu sou um dos homens mais ricos de Belo Horizonte. Eu comprei tudo que eu quis. Eu tive o carro que eu quis. Eu posso comprar o que eu quiser agora. E tremendo. Falando, cara, mas se eu pudesse trocar tudo isso pela juventude que vocês que estão sentados aí têm, eu trocaria. E esse cara tira a máscara, não era um velho não, era um jovem. Falei assim, mas eu posso. Eu posso fazer tudo diferente na minha vida. Sim. E eu vou valorizar as coisas que tem que ser valorizadas. Sim. E ali, cara, aquilo ali me acendeu uma luz. Eu falei, cara, eu tenho que valorizar o que tem que ser valorizado. Exato. Cuidado, né? E o digital tem que gerar essa atenção pra gente. Porque às vezes é muita informação. Se o cara não tiver um equilíbrio, o cara pode entrar numa onda, né? Num loop ali, que pode ser até prejudicial. Então, tem que ter esse equilíbrio em todas as áreas, né? E o digital, né, como um ponto de atenção. Por quê? Cara, no digital, esses dias eu gravar um vídeo pra vocês aqui é muito tranquilo, mas quem tá começando... Um dia não foi. Quem tá começando... Pois 2, 3, 4, e quando você vai ver, você tá no 20º, 30º, e aquilo vai demandando um tempo. Sim. Então, assim, até cuidado com isso, porque você acaba sacrificando outras coisas, às vezes até a família. Sim. Porque não tem tempo, não tem horário, não tem... Né, você pode fazer qualquer hora, e normalmente quem tá no offline igual eu, ia gerar o online o quê? Depois do expediente. Então ali acaba consumindo. Então o que eu comecei a fazer? Eu trouxe o online pro meu expediente hoje. Então assim, eu não vou abrir mão do meu tempo com a minha esposa, com os meus filhos, do meu esporte. Não abro mão do meu esporte. Academia todos os dias. Squash, disputo o campeonato mineiro de squash. Tô sempre investindo no físico. Tá bem. Na alma. Na alma. Vou abraçar ele ali, rapaz, tá bem. Eu investi no físico, na alma, no profissional, tentando manter o equilíbrio. Não tô falando que tem 100% da razão, que tá tudo equilibrado. Mas tento manter esse equilíbrio, né, desfrutando exatamente a pergunta que você me fez. Os princípios que norteiam a minha vida por causa de Deus. É isso, Marcelão. E aí? Olha, se juntar Qual frase virou? Qual chave virou na sua cabeça? Se juntar os últimos 3 podcasts que nós fizemos, você pode ver que eles seguem a mesma linha
de que a gente tem muito mais coisa além do dinheiro, né? E vai de encontro além do com a dinheiro e sua além mentoria. do direito, né? Exatamente. Que vai de encontro com a sua mentoria. Então, são detalhes... Vai correr com a gente lá? Vai pra São Paulo? Vou Vai correr. Já fiz uma inscrição. Então, olha só. 5 quilômetros. É isso, eu também vou correr os 5. Cara, o nosso objetivo aqui é cada vez abraçar o colega advogado e mostrar pra ele que tem um outro lado, além daquele tradicional, e que esse lado vai passar necessariamente, inclusive agora, por mudança financeira, porque você, evidentemente, dinheiro vai nortear suas relações de consumo, vai nortear o que você pode proporcionar para sua família. 2, espírito. Você tem que estar com o seu espiritual avançado para ter escolhas certas na sua vida. 3, saúde. Vamos agora, estamos fazendo um desafio de 21 dias de live, termina no dia 9, e no dia 10 de março a gente vai correr o Circuito das Estações, já tem mais de 60 pessoas Lives inscritas. sensacionais, viu? Que Parabéns. bom, cara, que você tá gostando. Já tem mais de 60 pessoas inscritas, Marcelo, para nossa corrida, que vai ser no dia 10 de março, lá no Circuito das Estações, e tem uma novidade, temos um novo patrocinador nessa corrida agora, o Instituto Long Life, para você que quer cuidar da sua saúde e ter um acompanhamento profissional bem próximo. Gustavo Sá, doutor Gustavo Sá, nosso médico, vai estar lá na corrida com a gente, vai ter cadeira de massagem, soroterapia, enfim, uma nova vertente, porque o que nós queremos é abraçar você e fazer você ter performance em todas as áreas da sua vida. Tem que desenvolver, Marcelão, a gente brinca, mas vai acontecer o Frate Kids. A gente vai ter espaço Kids em alguns encontros, alguns eventos, porque cada vez mais temos crianças presentes no nosso ecossistema. Marcelão, mensagem final pra galera antes de eu encerrar com o Renan. O que você me diz? Cara, Renan, primeiro, obrigado por ter vindo, meu parceiro. Foi uma aula real. Que agradeço. E o que eu tirei daqui, eu fiz um monte de anotação aqui, que eu sempre uso essas coisas depois, mas é equilíbrio. Impressionante o quanto ele passou essa mensagem, o quanto ficou claro pra gente que o equilíbrio espiritual, de corpo, financeiro, família, tem que andar todo mais ou menos balanceado, porque senão a coisa do... Eu entendi certo o seu recado? Perfeitamente. E o que você deixa para nossa audiência? Pode olhar para aquela câmera lá que você vai falar com eles. Perfeitamente. Se a gente não tiver equilíbrio em todas as áreas, a chance de cair é como se fosse um tripé. Vamos pegar o exemplo de um tripé. Se o tripé perde um pé, ele vai cair. Então não adianta você estar bem profissionalmente com a família lá embaixo. Não adianta você estar bem com a família e o profissional lá embaixo sem o sustento necessário, né? E o espiritual que norteia tudo isso, né? Então, eu entendo que é esse equilíbrio, corpo, alma e espírito, em todas as áreas, e pegando os 3 Cs, né? Casamento, carreira e Cristo, norteando, né? Dando esse equilíbrio, dando essa ênfase, buscando manter isso, todos os pratos em cima girando, é o que vai nos dar o sucesso, o contentamento e a verdadeira felicidade. Não é felicidade momentânea, passageira, de adquirir, de conquistas, não. É uma felicidade diária de você agradecer a Deus todos os dias pela vida e valorizar o que tem que ser valorizado verdadeiramente. Não é dopamina, é Exato. Felicidade de verdade. Numa geração totalmente dopaminérgica que a gente vive hoje. Exato. Entender isso enfim, é ressignificante. Então a reflexão, que na minha opinião é válida, qual área da sua vida hoje você precisa equilibrar? Você precisa balancear. Você precisa dar ênfase. Você precisa dar ênfase, você precisa investir. Exatamente. Às vezes, muita gente aqui não vai ser na área financeira, mas Exato. vai ser dentro de casa. Exato. Às vezes, não vai ser dentro de casa, né? Vai ser no espiritual. Poxa, o que é esse negócio de princípios Exato. bíblicos e Deus? E não é Que não religião. é religião. Cara, Exato. aqui Deus, ele abomina a religiosidade. Sim. Religião, na verdade, Religião é do homem. qual que é a origem da palavra religião? Vem do verbo religare, né, lá do latim. É a religação do homem com Deus. É o meio pelo qual o homem usa para chegar até Deus. Só que o objetivo não é você ir numa religião, o objetivo é você chegar até Deus. Exato. Então você tá investindo nisso, acho que vale a pena essa reflexão. É isso, meus queridos. Um episódio fantástico. Incrível. Tenho certeza que vai ser um dos mais vistos aqui no nosso canal. Lembrando você que esse podcast, mais uma vez, um oferecimento de Chat Guru, a melhor plataforma de atendimento de WhatsApp para você, colega advogado. Acho que você entendeu aqui que vai muito além de empresa, de negócio, enfim. Se você quer ter sucesso nessa área, você precisa canalizar energia em outras áreas também. E para isso, aqui embaixo, tem mais de 55 episódios, Marcelo, não é mais 50. Mais de 55 episódios já liberados para você poder assistir totalmente de graça, porque o nosso objetivo é transbordar. Saf, quero um conteúdo mais organizado, quero sua atenção, quero acesso a essas pessoas. Você vai ter oportunidade no final de março, início de abril, de fazer parte da próxima turma de mentoria, mas não espera até lá. Já começa consumindo aqui embaixo o Safcast, coloca no seu ouvido, no seu fone de ouvido, vai pra academia, coloca no carro, enfim. Começa a
estar nessa sintonia, nesse ambiente, nessa vibração que as coisas vão acontecer. Esse foi mais um episódio de SAFcast, tamo junto. E a gente se encontra num próximo episódio. Beijo do SAF. Valeu. Muito obrigado. Tamo Até junto. mais.